Lá no ano. Aqui é a professora Tayana de História. Hoje a gente vai estar vendo a explicação do capítulo 4 do livro de vocês. Enquanto vocês pegam o material, eu vou estar colocando aqui no meu livro digital a página do livro. No livro de vocês, vocês vão colocar aí na página 76, tá? No meu livro, que é o digital, é a página 78. Então, vou dar aqui zoom para vocês irem acompanhando com o livro enquanto eu faço a explicação. E aí vocês podem utilizar marca-texto, fazer anotações no caderno, enquanto eu vou realizando a explicação aqui do conteúdo. Gente, esse capítulo 4 eu vou estar dividindo ele em duas aulas. Então, a aula de hoje e a próxima aula serão sobre esse capítulo. O capítulo 4, ele tem o título de Crises e Totalitarismo. Ele vai trazer dois assuntos que a gente vai estar analisando na nossa aula. O primeiro assunto é a chamada crise de 1929. E depois ele vai falar sobre a ascensão, o surgimento na Europa dos regimes totalitários, em especial ao fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Nós, historiadores, chamamos esse período que vai aí nos anos que engloba, né, a década de 20 e a década de 30, como período entre guerras, tá? A década de 20 e 30 do século 20. Então, é o que a gente chama de período entre guerras, porque ele é o intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, esse período é marcado por esses dois eventos, que a crise de 1929 ocorreu na América, né, em específico aí nos Estados Unidos da América. Foi uma das maiores crises econômicas do mundo, porque ela vai ter uma repercussão fora dos Estados Unidos, tá? E também nesse período vai ser marcado aí pelo surgimento desses regimes totalitários, tá? A ascensão desses regimes totalitários, e esses eventos, eles vão impactar bastante na Segunda Guerra Mundial, que vai ser o tema dos próximos capítulos, certo? Então, nesse primeiro momento, vamos aí à crise de 1929. Aí no livro de vocês, vou dar zoom para vocês irem acompanhando, ele vai falar um pouco sobre esse contexto que eu acabei de falar para vocês, né? O fim da Primeira Guerra até o início da Segunda Guerra, esse período conhecido como período entre guerras, né? Ele até destaca aqui em negrito, olha, no livro, chamado período entre guerras, né? Que vai ser marcado aí por esses dois pontos importantes, que é a crise de 1929, a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência econômica, política e militar, né? Um país de grande influência mundial vai estar surgindo aí pós a Primeira Guerra. E a ascensão desses regimes totalitários que vão marcar aí esse período entre guerras. Mas vamos analisar o contexto histórico dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, que vai sair super fortalecido da Primeira Guerra, vai, no final da década de 20, né, entrar em uma grave crise econômica. Então, para poder entendermos o que vai levar, o que vai ocasionar a crise de 1929, a gente tem que entender um pouco sobre a década de 20 dentro dos Estados Unidos. Como eu disse anteriormente, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão sair como grandes credores econômicos, com uma economia fortalecida, com um processo de industrialização avançado para a época, né? Um país que estava se modernizando muito rápido. A gente vai ter aí um incentivo muito grande ao consumo. Então, o modelo de vida americano vai passar a ser seguido por vários países. É o que a gente chama na história de American Way of Life, o estilo de vida americano. Então, tudo que remetia aos Estados Unidos fazia sucesso, né? Então, vai ser uma época de grande otimismo para os americanos, de grande crescimento, tanto agrícola como crescimento industrial. Porém, vai chegar um momento, gente, que a economia americana vai começar a estagnar, parar, desacelerar. Por quê? Porque os industriais, os economistas não perceberam
que, para continuar lucrando, para continuar expandindo seus negócios, eles precisavam aumentar também o seu mercado consumidor. Era preciso que as pessoas também tivessem um poder aquisitivo, tivessem dinheiro para consumir os produtos, aquilo que estava sendo produzido, aquilo que estava sendo, vamos dizer, comercializado. Então, o que começou a acontecer? As indústrias começaram a produzir cada vez mais, o campo começou a produzir cada vez mais, e esses produtos não estavam tendo saída, porque as pessoas não tinham mais tanto dinheiro para comprar. A demanda era muito grande, a oferta era muito grande e a procura não acompanhava. E é isso que o livro de vocês, olha, na página 79, ele vai destacar isso que eu acabei de falar para vocês. No parágrafo, ó, 2, 3, 4, no quinto parágrafo, ele vai dizer o seguinte, olha, o continuado crescimento da produção industrial e agrícola dos Estados Unidos durante os anos de 1920, esbarrou na limitação do consumo, ou seja, o consumo estava limitado, estagnado, em relação a tudo que era produzido. Vários eram os motivos para isso, entre eles, primeiro motivo, internamente, dentro dos Estados Unidos, os salários dos trabalhadores estadunidenses não aumentavam na mesma proporção que a produção industrial. Então, o que estava acontecendo? Se produzia cada vez mais nas indústrias, nas fazendas, nas propriedades agrícolas. Porém, o salário não acompanhava o mesmo ritmo. Então, as pessoas não tinham tanto dinheiro para comprar tanto produto, né? Que estavam sendo ofertados no mercado. Outro motivo que também vai desacelerar a economia americana é que já na década de 20, os países europeus já estavam se recuperando pós Primeira Guerra Mundial. As indústrias na Europa também começaram a produzir. Então, os produtos europeus começaram a concorrer com os produtos americanos, tá? Então, por esses dois motivos, a gente vai ter uma desacelerada no lucro, na produção dentro dos Estados Unidos da América. E aí vocês podem marcar esse parágrafo, né? O quinto parágrafo. Aí, olha, o continuado crescimento, até aqui, olha, entre eles, e os dois pontinhos aqui, internamente e externamente. Os países europeus, os maiores consumidores dos produtos estadunidenses, durante a guerra, aos poucos recuperavam a sua economia e deixavam de importar muitos artigos dos Estados Unidos. Então, o que começou a acontecer? Começou a ocorrer um grande estoque de mercadoria nas fábricas, nas indústrias. Não se tinha um mercado consumidor, não se tinha para quem vender. Então, isso vai começar a produzir uma crise de superprodução. As indústrias, as fábricas, né, as grandes fazendas produziram muito, mas não tinham para quem vender. Então, a crise de 1929 vai ser uma crise de superprodução, tá? Então, olha o que ele diz aí no último parágrafo. O resultado foi uma grave crise de superprodução. Muitos pequenos agricultores hipotecaram as suas fazendas, suas terras, para comprar máquinas, insumos, ou seja, sementes para plantação, por exemplo, né, matéria-prima para produzir, ou outras terras. Entretanto, a superprodução agrícola resultou na queda do preço dos produtos, levando aí muitos agricultores à falência. Então, a partir daí, a gente vai ter o quê? Uma desvalorização desses negócios. Claro, se uma empresa, uma fazenda não está gerando lucro, ou seja, ela não está sendo valorizada no mercado, o que vai acontecer com o seu preço, com o seu valor no mercado financeiro? Vai começar a cair, né? E é isso que vai começar a acontecer aí nos Estados Unidos. Olhem aí, na página 78, ele vai falar um pouco sobre a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples.
O que era esse investimento na bolsa? Então, se você tinha uma empresa, uma indústria, você buscava investimentos, você pegava uma parte das ações, né, uma parte do valor da sua empresa e vendia no mercado financeiro, atraindo investidores, pessoas interessadas em investir no seu negócio. Então, se o seu negócio estivesse gerando muitos lucros, né, tivesse aí uma boa receita, então você iria atrair cada vez mais investidores. Só que o que estava acontecendo? Essas indústrias, né, elas estavam tendo lucro, elas estavam produzindo, elas estavam tendo uma grande demanda no mercado? Não, elas estavam se desvalorizando. Então, à medida em que essas indústrias, fábricas, né, e pequenas empresas começaram a se desvalorizar, o que é que aconteciam com as suas ações? O valor das suas ações cada vez mais diminuiu, né? Cada vez mais diminuíam, chegando aí no dia da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a chamada aqui, né, Quinta-feira Negra, aonde a gente vai ter no dia 29 de outubro, olha aí, no parágrafo 2 da página 78. Depois de muitas variações no valor das ações negociadas na Bolsa de Nova York, veio a grande crise. No dia 24 de outubro de 1929, os negociadores de ações não encontraram compradores, o que provocou uma grande queda nos preços desses títulos, que durou dias seguidos. Esse episódio ficou conhecido como o crack, né, da Bolsa de Nova York. Então, vocês podem marcar aí no livro de vocês, ó, o segundo parágrafo, né, onde ele fala que pela falta de investidores, pela falta, a fuga, né, de incentivo financeiro, de negociadores, a Bolsa de Nova York veio em queda. Tayana, isso vai repercutir de que forma? Gente, isso vai gerar a falência de várias empresas nos Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, aí na década de 30, no auge da crise, os Estados Unidos vai ter por volta aí, vai chegar a marca de mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. Então, a consequência disso vai ser o quê? Vários bancos vão falir, várias empresas irão fechar, muitas, milhões de pessoas irão ficar desempregadas, tá? E esse episódio vai ficar conhecido como a famosa Grande Depressão, né? A crise de 1929. E vai atingir não só os Estados Unidos da América. E aí eu queria chamar a atenção de vocês sobre isso. Essa crise, ela não vai ser algo pontual, ela não vai atingir só os Estados Unidos. Todos os países que tinham relações econômicas, que tinham algum tipo de transação comercial com os americanos, vai sofrer impactos por conta da crise de 29. Vou dar um exemplo, o Brasil, né? O nosso maior parceiro econômico aí nas décadas de 20 e 30 era o mercado americano. Os americanos eram os principais compradores do nosso café. A partir do momento em que a economia americana estava passando por essa grave crise, nós vamos ter aqui no Brasil a fuga dos investidores estrangeiros, né? Os compradores de café americano vão deixar de comprar os nossos produtos, no caso, o café. Então, isso vai ter uma repercussão muito negativa na economia do Brasil aí nas décadas de 20 e nas décadas de 30, tá? Continuando aí no livro, vamos aí para o próximo ponto, que é a adoção do New Deal. New Deal, novo acordo. Como os Estados Unidos conseguiram sair dessa crise econômica? Nas eleições de 1933, com a vitória desse candidato aqui, Franklin Roosevelt. Em 1933, ele vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Vai ser presidente de 1933 até 1945. Ele vai lançar em um pacote econômico na tentativa de reerguer a economia americana, e esse pacote era o chamado New Deal, o novo acordo. E ele vai trazer elementos aí de
influência desse economista inglês, o John Keynes, que defendia, olha aí, vão marcando no livro de vocês, o intervencionismo estatal na economia, contrariando os ideais do liberalismo. Tá, Ana? Não estou lembrado disso, nós já estudamos? Nós já estudamos sobre isso. Liberalismo econômico. Lembra lá dos ideais iluministas, né? Liberdade econômica. Naquela época em que o rei, né, era defendido pelos iluministas, que o rei não poderia interferir na economia, nas decisões econômicas, que deveria imperar a lei do livre mercado, da livre demanda. Até aí, até 1929, os Estados Unidos praticavam o liberalismo econômico. O governo não interferia nas negociações, o governo não interferia na produção, o governo não interferia na questão dos preços dos produtos, na oferta, então não se tinha uma interferência do Estado. Quando é que isso vai acontecer? A partir da crise de 1929, o governo vai ter que agir, o governo vai interferir na economia, numa tentativa de recuperar a economia americana, tá? E é nesse sentido, inspirado nas ideias do Keynes, né, do keynesianismo, é que Franklin Roosevelt vai lançar esse novo pacote econômico chamado New Deal, Novo Acordo. E o governo vai passar a investir na economia americana. Como? Aqui, olha, no livro de vocês vai explicar um pouco quais foram as ações, tá? O governo vai passar a investir, olha, em grandes obras de infraestrutura. Os Estados Unidos vai virar um grande campo de obras. Então, obras de metrô, obras de portuárias, né, melhoria nas estradas. O governo vai investir milhões aí de dólares na construção de várias obras públicas, com o intuito de quê? De criar empregos, né, de gerar empregos. Dessa maneira, fazendo com que aqueles milhões de desempregados tivessem uma nova ocupação, tivessem um salário e pudessem então voltar a consumir e dessa maneira alavancar a produção industrial americana, né? Então, olha aí, o governo passou a investir em grandes obras de infraestrutura, como estradas e barragens, criando empregos, forçando o aumento do poder de compra. Também foram criados bancos de investimentos que ofereciam empréstimos para manter a produção agrícola e industrial. Olha aí, né? Foi essencial a presença de quem? Do Estado. O Estado vai começar a investir, vai emprestar dinheiro para que esses empresários pudessem saldar as suas dívidas, pudessem novamente investir em seus negócios, tá? Financiando aí a produção no campo, numa tentativa de reerguer a economia americana. E vale salientar que o governo também vai lançar algumas medidas de proteção aos trabalhadores, como, por exemplo, vai criar um seguro-desemprego, que não existia na economia americana, vai criar uma previdência social, ou seja, né, a pessoa vai começar a contribuir durante o seu trabalho para uma futura aposentadoria. Então, são algumas interferências do governo que vão garantir, vamos dizer, essa volta à economia americana. E, gente, todas essas medidas vão conseguir, sim, reerguer a economia americana, porque já no final da década de 30, os Estados Unidos já voltam aí a ostentar o título, né, de uma das maiores economias mundiais, tá? Então, só para a gente terminar aí esse ponto do New Deal, Roosevelt implementou ainda uma política de proteção aos trabalhadores, instituindo, por exemplo, salário-desemprego, que garantiu a sobrevivência das pessoas mais pobres e a manutenção do consumo. Em meados da década de 1930, os índices de recuperação da economia começaram a aparecer, tá? Então, só para recapitular, a crise de 1929
Foi uma crise de superprodução, as indústrias, as fábricas, né, as grandes propriedades agrícolas passaram a produzir muito mais do que elas estavam conseguindo vender. Então, isso vai levar a uma desvalorização dessas empresas no mercado financeiro, levando então à falência dessas empresas, indústrias e fazendas, tá? Isso vai gerar não só a falência de empresas, o fechamento de bancos, muitos proprietários irão perder as suas terras, nós vamos ter milhões de desempregados. E uma curiosidade, a gente vai ter também nesse período um alto índice de suicídios nos Estados Unidos, tá? Então, são relatos, né, os dados, as estatísticas, que o índice de pessoas que tiravam a sua vida pela questão do desespero econômico durante a década de 20 e 30 foi muito grande dentro do Estado americano, né, do país, do território americano, tá? E além disso, a gente vai ter aí essa crise, ela vai acabar se refletindo no mundo inteiro, tá? Não só dentro dos Estados Unidos. E a solução vai vir na eleição de 1933, com a vitória de Roosevelt. Ele lança o New Deal, o novo acordo, uma série de medidas econômicas aonde o Estado vai passar a interferir na economia americana, criando várias obras públicas para estimular a criação de empregos, como também estimular a volta ao consumo de produtos, também investindo, né, fazendo investimentos e empréstimos para os pequenos e os grandes empresários, os produtores rurais, criando também algumas medidas de proteção aos trabalhadores, como o seguro-desemprego e uma previdência social. Então, adotando essas medidas, os Estados Unidos vão conseguir, então, sair aí dessa crise, da crise de 1929. E vale lembrar, né, pessoal, vocês agora façam aí a leitura do capítulo 4 até aqui, olha, até esse ponto, a adoção do New Deal. Vocês podem estar lendo até aqui a página 79, o Construindo Conceitos, onde ele vai falar um pouco sobre o chamado keynesianismo, né, que foi inspirado aí no chamado New Deal, onde o Roosevelt buscou inspiração para lançar essas medidas. E eu também tenho uma dica de filme para vocês, tá? Aí mesmo no YouTube, vocês podem procurar um filme chamado A Luta pela Esperança. Eu vou ver se eu coloco também um link para vocês. E esse filme, ele é baseado em fatos reais de um lutador de boxe que ele vai perder tudo durante a crise de 1929. E à medida em que os Estados Unidos vão se recuperando financeiramente, ele também vai recuperar a sua carreira. Então, é um filme muito bom, né? Eu sempre levo para passar em sala, mas vocês podem estar assistindo esse filme aí em casa. Então, A Luta pela Esperança. Então, na próxima aula, a gente continua aí o capítulo 4, tá? Tchau e bons estudos para vocês. E, por favor, leiam aí o capítulo antes de resolver a atividade.